Olá, turma de tópicos. Vamos começar mais um encontro assíncrono. Faltam 3 aqui para terminar o nosso programa, tá? Então você vai lá no Moodle e a gente vai falar desse tema hoje, regressão com dados de contagem e fazer algumas brincadeiras com dummies, tá? Então, aqui eu deixei o link de onde está o exercício que a gente vai fazer. A gente vai fazer um exercício com uma regressão Poisson, tá? Que é a regressão mais simples para se fazer quando a variável dependente é de contagem. 0, 1, 2, 3, 4, podendo ser qualquer número que você consiga contar nos dedos. Então está aqui o link, a base de dados está aqui, então tem o comando use e tem o comando do stata. E aqui embaixo tem o Excel com a base de dados, tá? Então vou fazer como sempre, eu vou fazendo primeiro no stata, depois eu mostro o que o stata fez usando o Excel para ser mais amigável, tá? Então eu vou abrir aqui o meu stata. Eu vou abrir o 16. Não está aqui direto aberto. Que deu o meu stata. Vocês têm o 13, mas com 13 é a mesma coisa. Tá? Vou esperar abrir. Está abrindo aqui. Pronto. Abriu aqui o meu stata. Tá? Então, você pode pegar a base de dados direto na internet, só usando esse comando. Use aqui. Né? Pronto, aí baixou. Então, no link onde está o exercício, ele está contando a historinha do que se trata a base de dados. Tá aqui. Então, ele vai contar os casos aqui, onde se usam regressão Poisson, né? 3 exemplos, sendo que um exemplo é desse aqui que ele vai colocar. Então, o exercício que ele vai fazer é número de prêmios que um estudante ganha, numa base de dados de 200 estudantes, tá? Em relação ao tipo de programa que ele está inscrito, lá na universidade, no college, sei lá, e a nota de matemática do cara em algum exame de proficiência. Tá? Então, o número de prêmios que o cara pode ter é 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Tá? E aí, então, vamos lá. Então, o que você vai ter na regressão Poisson? A regressão Poisson vai explorar a distribuição de Poisson. Tá? Poisson Distribution. Então, vou pegar aqui em inglês. Então, a distribuição de Poisson ela é uma função de probabilidade, né, que ela tem essa função de probabilidade aqui. Ó. Ela tem um único parâmetro que é o lambda, e aí então a probabilidade de qualquer valor é lambda na k exponencial de menos lambda dividido por k fatorial, onde k é o número de eventos que acontecem. Tá? Deixa eu abrir um Excel antes aqui para entender melhor isso. Tá? Então vamos abrir isso aqui, um Excel. Vou abrir um Excel aqui e deixa eu pegar, copiar essa imagem aqui da probabilidade. Vamos ver se ele vai colar aqui só a imagem. Não colou. Tá? Então vamos pegar aqui captura de tela.
captura de tela e vamos recortar aquele pedacinho ali. Novo. O que eu fiz aqui? Captura de tela. Captura de tela. Novo. Modo. Formato livre. Tá, então eu quero esse pedacinho aqui. Tá? Copiar, vamos levar aqui para o Excel. Então essa aqui é a probabilidade Poisson. Tá? Então a probabilidade Poisson tem um único parâmetro, que é o lambda, que ele é estritamente maior do que zero. Tá? Então vamos dar um zoom aqui. Tá? E vamos pegar um lambda qualquer aqui. Lambda. Quero mostrar para vocês como é que funciona essa função de probabilidade. Então vamos dizer que o lambda é 3. É um número qualquer. Pode ser π. É um número maior que zero qualquer. Então pode ser π. Tá? Só botei a função π ali. Então, se alguma contagem segue probabilidade Poisson, então a probabilidade de K, você vai ter a probabilidade de K, aqui, K é o número, tá? É a contagem, K. Aí você vai ter um K aqui. Então a contagem pode ser 0, 1, 2, 3, 4, qualquer número bem grande. Então vamos botar alguns números aqui, vamos botar até 20, tá? Então quanto que vai ser essa probabilidade? Essa probabilidade vai ser, segundo a fórmula aqui, né, vai ser o lambda vai ficar fixo ali, né, o lambda, função F4, elevado a K, que é a contagem aqui, vezes a exponencial de menos o lambda aqui, F4 vai ficar fixo, dividido pelo fatorial do K. Aqui. Então, ó, se essa contagem tiver sob probabilidades Poisson, se ela tiver o parâmetro lambda, a probabilidade de você observar uma contagem zero, qualquer se deparar com uma contagem zero, é de aproximadamente 4%. A probabilidade de você observar uma probabilidade de 1 é de 13%. A probabilidade de você observar uma contagem exatamente igual a 2 é de 21%. A probabilidade de você achar uma contagem exatamente igual a 3 é 22%. E aí vai indo. Então, se tu colocar isso aqui em termos de número, formatar a célula, colocar aqui em termos de número, colocar muitas casas decimais aqui, colocar 10 casas decimais. Ó, então o que acontece? A probabilidade de você achar uma contagem já maior, ó, é muito próximo de zero. Né? E aí então você pode fazer o gráficozinho de dispersão aqui. Ó. Tá vendo que aí você pode até conectar as linhazinhas. Eu não lembro como é que faço para conectar as linhas, mas se você quiser, você procura ali. Ó. Então, esse gráfico aqui, que é o gráfico da densidade de probabilidade, é exatamente esses gráficos que aparecem aqui na Wikipedia. Tá? E aí ele vai mudando aqui para diferentes lambdas. Tá? Então, por exemplo, se a gente mudar isso daqui, ó, vamos mudar isso aqui para 2 lambdas, vamos colocar 2 lambdas diferentes. Tá? Eu só vou fazer com que a contagem venha para cá. Esse cara aqui também tem que vir para cá. E o lambda tem que vir para cá, né? Tem que vir para cá nas duas formas, tá? Bom, aqui nessa coluna da direita vai ser exatamente igual, tá? Mesmo gráfico. Só que se você mudar o lambda aqui para 1, aí então o que acontece? A probabilidade, se você mudar o lambda para 1, a probabilidade de você achar contagens 0 e 1, elas são muito mais altas, ó, 36%, 38%.
ou então o lambda for 0,5, né, um número 0,5. Aí você pode acrescentar, agora sim você pode formatar a série dos dados, não, quero acrescentar dados, selecionar dados, eu quero adicionar, né, os valores da contagem do eixo X são os mesmos e os valores das probabilidades do eixo Y são esse aqui. Pronto. Ó. Então o que acontece? A forma. Coisa. Ctrl Z. Ponto 5. Selecionar dados. Adicionar o eixo X aqui. E o eixo Y aqui. Ok. E ok. Tá? Então, ó, se você colocar 3, eles vão ficar bem parecidos. Ó. Se você colocar 2, a densidade, que é o pontinho vermelhinho, ele vai ficando, as probabilidades vão ficando cada vez maiores, próximas das contagens mais baixas. Se você colocar 5, aqui, ó, que é a linhazinha azul, ó, ela vai ficando próximo das contagens mais altas, tá? Então, vou deletar isso daqui, ó. E a coisa legal da Poisson, ó, é que aqui está 5, tá? Se tu colocar 6, ó, ela vai se deslocando para a direita. Se tu colocar 10, ó, se tu colocar 10, ela já fica num formato de uma distribuição normal, tá vendo? Ó, as linhazinhas. Se tu colocar 20, aí ela já passou. Então, já passou porque a contagem ainda está pequena. Mas a Poisson, ela tende, quando você tem a média da contagem um pouco mais alta, ela tende a se aproximar da distribuição normal. Então, esse aqui é o modelo mais básico que tem para se analisar dados de contagem, explorando a distribuição de Poisson. Tá? E como é que você vai estimar isso aqui? Você vai estimar por máxima verossimilhança, igual o que a gente estima os modelos Logit, Probit, os modelos ordenados, os modelos categóricos, toda a estrutura antes. Né? Então, tem a aula lá que explica o princípio da máxima verossimilhança, então vai seguir a mesma coisa. Só que o que o Stata ele vai fazer? Olha aqui, ó, é que tem uma característica da distribuição de Poisson, é que a média dela é exatamente igual ao parâmetro lambda. Então, o Stata ele vai estimar o parâmetro lambda. Tá? Mas como é que ele vai fazer isso? Ele vai, como o lambda tem que ser um número estritamente positivo, tá? Estritamente positivo, e ele pode mudar, e o lambda pode mudar conforme a característica das pessoas, se é homem ou mulher. Então, como é que ele faz? Ele vai escrever assim, ó, lambda igual a exponencial de um beta 0. Ó, suponha que se você for rodar só com o intercept. Se tu for rodar só com o intercept, você vai rodar só com um beta 0. O fato de você colocar a exponencial aqui, ó, é para garantir que o lambda vai ser sempre positivo. Porque ó, se o beta 0 for 0, então você vai ter exponencial de 0 e o lambda vai ser 1. Se o beta 0 for negativo, então você vai ter o lambda também positivo, porque a exponencial do número negativo vai ficar entre 0 e 1. E se o beta 0 for maior que 0, o lambda vai ficar maior do que 1. Então, o truque da exponencial é só para garantir que o lambda vai ficar maior que 0. E por que o lambda vai ter que ficar maior que 0? Porque ele representa a média da Poisson, e a Poisson ela representa uma distribuição de probabilidade de variáveis de contagem. Então, ela é sempre positiva. Então, isso aqui é só um truque. Aí, então, o que acontece? Se você tiver mais um regressor, você vai acrescentar um beta 1x aqui. Então, o que acontece? O lambda ele pode variar conforme a característica das pessoas. Então, o que o Stata ele vai fazer vai estimar esses parâmetros, beta 0, beta 1 e os outros x,
que tiver, né, dado x, que vai ser exponencial para representar o lambda. Tá? Aí, primeiro vamos ver como é que ele estima, depois a gente vê como é que interpreta esses valores. Tá? Então, aqui, ó, então, se tu rodar o comando, se você rodar o comando, cadê aqui, ó, que é esse aqui, ó, Poisson, aí a variável dependente é o número de prêmios, e ele só está marcando uma dummy para o programa, e math é a nota que ele tirou num programa de proficiência. Qual que é ela? Tá aqui, está rodando aqui embaixo, tá vendo? Está rodando, ó, máxima verossimilhança, pronto. Aqui ele está colocando. Então, quem é o lambda aqui? Deixa eu botar aqui. Ó. Então, o que acontece? Lambda aqui, ó, ele vai ser deixa eu tirar isso aqui. O lambda vai ser, opa, aqui deu uma canetinha. O lambda vai ser exponencial, que é a constante, ó, de menos 5,24, está aqui, tá? Mais 0,7, a nota de matemática que ele teve aqui, mais 1,08, uma dummy se ele está fazendo um programa acadêmico, mais 0,36 se ele estiver fazendo esse outro tipo de programa aqui, vocacional, sei lá como é que eu traduziria isso de forma direta. Tá? Então, o que acontece? Então, a média da contagem de prêmios de uma pessoa, ela vai variar conforme essas três características. Se ela tirou uma determinada nota em matemática, deu aqui estatisticamente significante, e se ela está inscrita nos outros programas. Tá? Particularmente se está no programa acadêmico, ó, o 1 é positivo, então o 1 vai deslocar o lambda para cima. Então, pessoas que estão num programa acadêmico têm uma média maior, tem uma expectativa maior de ter uma expectativa de ter mais prêmios, né? Porque o lambda representa a média condicionada para essas características. Né? Muito bem, então vamos ver como é que vamos agora ver como é que funciona essa caixa preta e depois a gente vai discutir como interpreta ela, em particular a interpretação das dummies. Tá? Então, eu vou fechar aqui agora esse Excel. Tá bem? Aí, o que acontece? Eu vou baixar aqui a base de dados, que eu já deixei prontinho no Excel. No site ali também já tem no Excel. Tá abrindo aqui. Abriu? Não. Pronto, abriu aqui. Ó. Então, aqui é só o identificador da pessoa. Aqui é a variável dependente, eu vou renomear ela para y, excluir. Aí a regressão é academic e vocation. Então, vamos lá. Então, é geral. Em geral, então, é a dummy que é base. Tá? Geral. Então, você vai ter aqui vocation. E o outro é academic. Acadêmica aqui, né? E geral, então você tem três tipos de programa: vocacional, geral e acadêmico. Então vamos lá, vamos criar a dummy aqui. Se isso aqui for igual a isso aqui, F4, marca 1, marca 1, caso contrário, marca 0. Vamos fazer a outra aqui. Se isso daqui for igual a isso daqui, marca 1, caso contrário, marca 0. Pronto. Então,
copia, cola especial, valores. Então agora você já não precisa mais disso aqui. Você tem 3 variáveis explicativas e teu y ali. Então vou salvar aqui, vou salvar isso aqui, ó, como aula contagem. Eu vou colocar resolvido. Vou colocar na área de trabalho, tá? Vou inserir dados, vou inserir umas linhas aqui, para poder fazer o exercício. Inserir umas linhas, inserir linha, F4, pronto. Tá bem. Então, eu vou congelar isso daqui, exibição, congelar o painel. Pronto, salvar. Então, o que acontece? Quantos betas a gente tem aqui? 4, né? Porque a gente precisa da constante, a gente precisa de um beta para a variável matemática ali, que é a nota que o sujeito teve, e a gente precisa de mais 2 parâmetros, um para cada dummy, vocation e academic, né? Então, eu vou chamar isso aqui, vou chamar isso aqui de um B0, que seria o beta 0, um B1, um B2 e um B3. Tá? Vou chamar isso daqui de 0, 1, 1 e 1, por enquanto. Então, quem é que vai ser o lambda? Para aqueles parâmetros ali. Para aqueles parâmetros, o lambda vai ser quem? Vai ser a exponencial desse cara aqui fixo, que é o beta 0, né? Função F4, mais uma soma produto. Soma produto. Esses caras aqui estão fixo e por esses caras aqui, né? Soma produto é beta 1 vezes o math, beta 2 vezes o vocation, é só para ser mais rápido, né? Pronto, está aqui. Então, cada um desses caras aqui, o lambda ficou muito grande aqui. Esse parâmetro aqui, vou colocar um 0 aqui. Aí agora já ficou mais redondinho, tá? Deixa eu tirar um pouco de casa decimal, porque ele está muito grande. Opa. Aqui. Então, suponha que os parâmetros fossem esses aqui, 0, 0, 1 e 1. Então, esse cara vai ter um lambda de 2,71. O que significa isso? Significa que você espera que esse cara ganhe 2,71 prêmios. É claro que o prêmio é um número de contagem, né? 0, 1, 2, 3. Então, esse cara está mais perto de ganhar 3 prêmios do que 0 ou 5 prêmios. É isso que o lambda está dizendo. Tá? E a mesma coisa para os outros. Ó. Tem cara que está mais próximo de ganhar um prêmio, 2 prêmios para aqueles parâmetros, né? Só que a gente chutou aqui quem são esses beta 0, beta 1, beta 2. Então a gente não quer chutar, a gente quer estimar eles usando o princípio da máxima verossimilhança. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estimar a probabilidade, né? Então, a probabilidade que deu... eu apaguei aqui, podia ter aproveitado isso aqui. Vamos de novo, então, aqui. Captura de tela. Ferramenta de captura. Modo livre. Então, deixa eu... novo. Deixa eu pegar só esse trechinho aqui. Editar, copiar. Então, vamos calcular quem é a probabilidade. Cada uma dessas probabilidades aqui. Vou deixar aqui em cima. Deixar aqui encaixadinho. Então, quem é que vai ser esse cara? Esse cara aqui vai ser o lambda dele elevado à contagem que ele teve, que foi 0, tá? Vezes a exponencial de menos o lambda dele dividido por fatorial da contagem que ele teve. Tá aqui, simplesmente a gente está aplicando a fórmula.
Então, a probabilidade dele, se os betas são esses daqui, ele tem essas características, a probabilidade de você ter observado 0 prêmio para esse cara era de 0,0 bem baixinho. Tá? Então, então, o que acontece? Aqui está te dando várias probabilidades diferentes. Então, vamos usar o princípio da máxima verossimilhança para estimar isso. Então, lembrando que a gente vai usar o ln, porque o ln de PR, para, de novo, isso é uma questão de matemática, para não precisar sair aplicando regra da cadeia. A gente sabe que quando a gente aplica o ln, vai transformar a função de verossimilhança num somatório, e é mais fácil trabalhar, derivar para encontrar máximos em cima de somatórios do que de produtórios. Né? A gente tem que ajudar o computador também a fazer as contas. Igual a gente quer facilitar o serviço, a gente tem que facilitar para o computador também. Então, isso aqui vai ser o ln disso daqui. Né? E a função de verossimilhança, então, vai ser o somatório dos logaritmos das probabilidades. De novo, se você está perdido aqui, vai lá e vê a aula que fala só do princípio da máxima verossimilhança. Então, esse cara aqui vai ser a soma de tudo isso. Dá 300 menos 396. Tá? Então, vamos estimar. A gente quer maximizar a verossimilhança mudando os parâmetros. Então, vamos lá. A gente vai em dados, solver. Então, a gente quer maximizar a função de verossimilhança, alterando as células aqui onde estão os betas. E desclica aqui tornar as variáveis, porque elas podem ser negativas, não tem problema. Pronto. Aí ele achou o resultado. Okay. Está aqui na outra tela. Ok. Então, vamos comparar com o que o Stata achou. Está aqui, ó, bate bem direitinho. Quanto que ele achou de log verossimilhança? Menos 182,75225. Está lá, ó. Menos 182,25. Quem são os parâmetros que ele achou? O intercepto é menos 24. O lambda aqui é 0,07. Do outro beta 0,36. E desse beta 1,08. Sendo que aqui, ó, agora você sabe, você tem duas informações interessantes. Que são essas que vão nessa coluna. Então, pega um cara qualquer, vamos pegar esse sujeito aqui, ó, por exemplo. Então, esse sujeito, ó, ele ganhou 2 prêmios. Ele tirou 63 nesse teste de proficiência de matemática, e ele está num programa acadêmico. Né? Então, o que acontece? Pelo modelo que a gente estimou, a expectativa era que esse cara ganhasse 1,29 prêmios, mas ele ganhou 2. Então, o modelo está mais ou menos ajustado ali, porque ele ganhou 2, o modelo está dizendo que seria alguma coisa entre 1 e 2. E também a outra informação que ele está te dando é que a chance dele ter ganhado 2 prêmios era 0,22. Tá? Então, vamos ver um outro cara. Esse último cara aqui. Esse cara ganhou 3 prêmios. O modelo estava apontando que ele ia ganhar 2,6 prêmios. Então, alguma coisa entre 0 e ponto. E que a chance dele de ganhar era de 0,21. Tá? No Stata, essas duas colunas você observa aqui no comandinho de Post-Estimation Statistics. Tem aqui no Post-Estimation aqui. Predições. Ó, número de eventos, probabilidades, carregar aqui. Então, nova variável. Então, eu vou chamar aqui lambda. O lambda, então, era o número de eventos que você estava disposto, que ele achava que ia acontecer. Ó, vamos ver aqui, então. Vamos abrir aqui o que ele predisse.
Ó, aí apareceu o lambda aqui para o primeiro cara, ponto 401. Vamos ver o que é. Eu acho que eu fiz uma coisa errada aqui. Não, deu certo. Ó, aparece aqui, ó, 13.199, ponto 13. Para o outro cara, ponto 93. Para o outro cara, 16. Ó. Então, então, o comando aqui que no lambda aparece no Excel que a gente fez direto é N. E por lógica, o outro que é o da probabilidade, PR, deve ser P. Se o N é a contagem, não é P, PR, então também não é PR. Então vamos lá, então vai no pause estimation e vamos ver aqui a probabilidade. Deve ser a taxa de incidência, porque a probabilidade dele de ser o próprio valor dele, sendo que a variável dependente da gente é num words. Vamos ver se dá certo. O lambda já está errado. Tá, tudo bem. Então vamos chamar isso aqui só de P. Tá aqui. Então esse é o comando. Então vamos comparar os valores. Para o primeiro cara deu 0.87, para o outro deu 0.91. Vamos ver o que ele está. Vamos ver aqui. 0.87, 0.87, 0.91, 0.91. Pronto. Então aqui, então você tem duas informações legais. O lambda, que vai ser a esperança condicionada de quanto que ele vai ganhar, quantos prêmios ele vai ganhar, né? Um número aproximado. E o P vai ser a probabilidade dele receber um número qualquer de prêmios. O modelo está te dando todas essas informações. Um último ponto que tem aqui para abordar, que eu escrevi aqui, é usando dummies de intercepto e dummies de inclinação. Tá? Então eu vou dar um drop do lambda e do P para usar eles daqui a pouco. Tá? E aqui, no modelo, ao invés de usar o comando i ponto, vamos gerar as dummies diretamente. Aqui eu vou dar um gen acad igual a 0. Vou dar um replace acad igual a 1 if program coincidir com academic. Eu acho que é porque ele é academic. Type mismatch. Tá, então vamos lá. Porque ele aparece com um código, né? É porque o academic para ele, aqui é o código 2. O academic para ele é o código 2. Então se program igual a 2. Pronto, agora deu. Agora vamos mudar de novo aqui gen 1. Qual é a outra referência que ele usa? Vocation. Voc. Tá, e dá um replace voc igual a 1 if prog coincidir com qual é o código que ele usa para vocation. Qual é o código que ele usa? Ele usa o código 3. Pronto. Beleza. Então vamos lá, vamos rodar o modelo e comparar o código que estava antes, tá? E agora a gente vai rodar só para comparar, para ver se deu tudo certo. Poisson. O número de prêmios está aqui contra o que ele botou? Acadêmico primeiro, depois voc, depois matemática. Tem que dar os mesmos valores, né? Eu só quero checar para ver se deu tudo certo. Porque faltou aqui o ACAD. Pronto, tem que olhar no de cima aqui,
menos 0,24 e o 0,7, 1,08 e 1,36. Pronto, deu certinho. Então, esse aqui é o modelo que a gente está usando. Então, o que acontece? O VOC e o MEF, o ACAD e o VOC, são dummies. Então, elas só estão deslocando, quando a dummy acende, quando ela troca de 0 para 1, ela só está deslocando a média para cima e para baixo. Né? Ou ela está aumentando a média ou ela está diminuindo a média. Elas são chamadas dummies de intercepto, então, porque elas só mudam o intercepto. Agora você pode criar dummies de inclinação também, porque elas podem interagir com o MEF dizendo, olha, se o cara tirou uma nota mais alta ou mais baixa em matemática e ele está num programa acadêmico, isso pode modificar também. Então, você simplesmente pode gerar uma outra variável aqui, ó, que é gen m ACAD, que é MEF vezes ACAD. E você gera uma outra aqui, ó, que é M VOC, que é MEF vezes VOC. Pronto, agora você vai fazer uma outra regressão. Então, essa outra regressão, não só ela vai colocar os dummies de intercepto, mas ela também vai usar os dummies de inclinação. Olha só. Então, o que esses valores estão dizendo aqui? Ó? Que se o cara está num programa acadêmico, até não deu estatisticamente significante nada nessa base de dados, mas ignora isso no momento. Tá? Suponha que isso aqui tivesse dado. Se o cara está num programa acadêmico, ele reduz a média dele no expoente, né? Porque na realidade ele vai reduzir ainda em relação ao parâmetro. Então, reduziria em 0,44. Mas ele aumenta em 0,043 a nota. Agora, se ele estiver num programa acadêmico, porque a dummy vai acender dos dois lados, ele vai aumentar em 0,43 mais 0,08, então vai ser 0,7. Então, o que acontece? A nota de matemática ela é acelerada quando o cara está num programa acadêmico. E a mesma coisa aconteceu aqui pro vocacional. Tá? Então, essa é uma discussão que você acha... Tem um capítulo inteiro aqui do Gujarati, que quem tiver mais interessado em... Eu estou falando isso porque teve algumas perguntas sobre dummies de intercept de inclinação que eu respondi direto por e-mail. Isso aqui eu só estou dando uma pincelada geral aqui, aproveitando esse exercício. Mas no livro do Gujarati, cadê o livro? No livro do Gujarati, que está aqui, ó, não vou baixar porque está com 67 MB aqui, minha internet está meio lenta, tá? Mas quem tiver mais interesse, lá no livro do Gujarati tem uma discussão de um capítulo inteiro só sobre dummies de intercepto e de inclinação, tá bom? Então, vou parar agora aqui que eu tenho mais duas aulinhas dessas aqui para fazer para vocês, tá?